Olá a todos, meu nome é Ingrid. Eu vou falar sobre o artigo da Celina de Souza, Federalismo, Descentralização e Reforma Constitucional em Contextos de Desenvolvimento Regional Desigual. Com a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil passou a experimentar uma grande descentralização na distribuição de recursos tributários e do poder político, com consequentes repercussões sobre as políticas públicas. De acordo com o artigo, na esfera federal, os resultados dessa descentralização têm sido bastante visíveis e o governo federal tem tido dificuldades financeiras e tem encontrado impedimento para realizar acordos, alianças políticas que permitam aos presidentes governarem. Na esfera subnacional, isso também tem sido muito visível, essa descentralização, principalmente com as desigualdades que têm ocorrido em cada país, as desigualdades regionais existentes em cada país. O Brasil tem sido marcado desde o início da sua história por diversas desigualdades regionais, né? A gente acompanha muito como foi desigual a história do nosso país. E esse artigo, ele trata um pouco disso. Inclusive, para corroborar, ele traz um relatório feito em 96 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, que corrobora com tudo isso e que se aprofundou nos estudos, descobrindo a existência, formulando uma teoria de que existiam 3 Brasis. O primeiro constituía o de 7 estados, mais ao sul, incluindo o Distrito Federal, que apresentavam um índice de IDH elevado, né? O desenvolvimento humano. Já o segundo era uma faixa que se estendia ao noroeste até Minas Gerais, que apresentavam um IDH médio. E o terceiro Brasil eram estados que faziam parte mais do Nordeste, além do Pará, do Acre, que apresentavam níveis baixos de IDH. Tudo isso, essa teoria, ela veio de contra aquela da existência de 5 Brasis e ela só corroborou, ela só fortificou de que existiam muitas desigualdades no nosso país e isso deveria ser um novo desenho, mostrando como existia realmente essa diferenciação regional quando uma área era mais elevada que a outra, uma área tinha um IDH mais elevado do que a outra. O trabalho, ele analisa os efeitos da descentralização sobre o federalismo e a formulação e implementação de políticas públicas. Ele analisa principalmente essa relação entre o governo federal e os estados. Todas as questões são focalizadas e analisadas a partir da ótica da desigualdade regional. Argumenta-se que a experiência do Brasil de descentralização tributária e política tem favorecido a consolidação da democracia no Brasil e tem tornado o Brasil um país mais federal, com uma democracia mais consociativa. E o que seria isso, essa democracia consociativa? Ela é uma forma de governo em que você elege um representante que possa representar os mais diversos grupos, quando o país é um país bastante dividido, com diversos grupos. E essa forma de governo, essa forma é constantemente utilizada em países que têm conflitos profundos, conflitos étnicos, religiosos, entre outros motivos que acontecem muito hoje. Portanto, a relação entre governo federal e Estado tem se tornado cada vez mais forte e mais presente. O artigo vai mostrar que os governadores dos estados economicamente mais fortes e os prefeitos se tornaram e têm se tornado grandes centros de poder. Isso porque acaba forçando o governo federal a negociar políticas públicas com as esferas subnacionais e, nesse sentido, a autora acredita que isso torna o Brasil um país mais federal, com uma democracia mais consociativa e que essas políticas públicas, mesmo contribuindo, também vão mostrando cada vez mais como existem muitas diferenças, como existem muitas desigualdades dentro do nosso país. Desde a promulgação de 88, que sempre houve esse debate, sempre girou em torno dessas 3 palavras: descentralização, desigualdades e federalismo. O federalismo, no caso, seria os laços constitutivos de um povo ou de instituições que têm um objetivo específico. Descentralização e desigualdade, como nós sabemos,
era a descentralização, a divisão de poder, entre outras coisas, recursos tributários, recursos econômicos e desigualdades das diferenças. Houveram muitos estudos em torno disso, e assim como o artigo se aprofunda, eu também vou me aprofundar um pouco, já que é em torno dessa questão que o artigo escolhido ele gira. Em 93, Abrúcio iniciou os estudos e definiu duas visões que eram muito comuns, que eram adotadas por muitas pessoas. De um lado, havia os que criticavam a descentralização dos recursos e defendiam um reforço da União. Por outro lado, havia os que defendiam a descentralização e acreditavam que era uma forma de avanço frente aos anos que houve de autoritarismo no Brasil, Por um lado, haviam os que apoiavam a descentralização dos recursos, acreditando que era uma forma de romper com o autoritarismo e com a centralização que existia no federalismo brasileiro. E outros que criticavam, acreditavam que não deveria haver essa descentralização dos recursos e sim um reforço da União. Nos países federais, é muito importante discutir a questão das políticas públicas baseadas na descentralização e no federalismo, já que os sistemas políticos federais se baseiam nisso. A existência de um sistema federal, ela implica numa cooperação política entre o governo federal e as demais esferas da federação. Por isso, é importante esse grau de descentralização, é importante que ele exista para que haja Em países federais, é muito importante que haja uma discussão das questões das políticas públicas, tendo como base o federalismo e a descentralização. Os sistemas políticos federais baseiam-se nisso. Por isso, é importante que o governo federal e as demais esferas da federação estejam andando em harmonia. Por isso, é importante que exista um grau de descentralização para que haja o funcionamento na prática do sistema federal de forma harmônica. Apesar do federalismo em geral estar acompanhado dessa descentralização, nessa autonomia substancial que os membros da federação têm, essa não é uma condição suficiente ou uma condição necessária para o federalismo. Por isso, 3 dimensões do federalismo são estabelecidas e são apresentadas nesse trabalho. A primeira dimensão é a dimensão territorial. A dimensão territorial trabalha com a ideia de que a necessidade de investigar a dimensão territorial do federalismo resulta do fato de que os mesmos não se desenvolvem em um vazio. Portanto, a dimensão territorial, ela lida com a distribuição do poder nas federações, dentro dos arranjos institucionais. Essa distribuição formal do poder, ela pretende dar conta da necessidade de garantir equilíbrio entre a necessidade de unidade de direção e a necessidade de preservar a diversidade e a participação. O objetivo de garantir um equilíbrio entre essa necessidade. É assim que se formula a dimensão territorial, que é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a relação entre federalismo e democracia consociativa. Esses dois conceitos já partilham várias características em comum, principalmente porque eles são formas de integrar esferas potencialmente conflitivas num todo político. Quem abre caminho para esse trabalho é Lamonnier, em 93. Quando argumentou que muitos analistas da história política do Brasil poderiam reagir com descrédito à sugestão de que as estruturas institucionais do Brasil têm qualquer semelhança com as estruturas das democracias consociativas, como definidas políticas. Lamonnier explica as razões por que acredita que os demais achariam um absurdo considerar o Brasil pós-88 como uma democracia consociativa, até porque um país que veio de 2 longas ditaduras militares, que tinha uma distribuição de renda péssima e que é totalmente enraizado numa sociedade patriarcal,
Entretanto, ele usa tudo isso e diz que após a Constituição de 88, na verdade, tudo isso só fortaleceu, tudo isso só reforçou que o estilo consociativo presente no sistema político brasileiro, com a pluralidade, com o poder difuso, sendo vistos como bons. E a proposta dada por Lamonnier para enfrentar os excessos do sistema representativo brasileiro e os demais problemas seria a adoção do parlamentarismo no Brasil. E apesar da autora desse artigo concordar em muitos pontos da tese de Lamonnier, como a aproximação do sistema político brasileiro de um modelo consociativo, ela discorda sobre o parlamentarismo e sobre a visão pessimista que Lamonnier tinha sobre o desenvolvimento do Brasil. A terceira e última dimensão trata do conceito do federalismo como uma ideologia política. Esse conceito foi desenvolvido por Burgess em 93 e ele trata do federalismo como um conceito de valor, como uma forma de apoio à federação. Partindo dessa visão, conclui-se que a lógica das federações é o federalismo e que essa é a percepção ideológica que deve ocorrer após a federalização. A importância de incorporar na discussão sobre federalismo a abordagem de uma ideologia política se deve ao fato de que as diversas práticas que podem existir dentro de uma federação, algumas vezes tornam mais difícil a compreensão dos sistemas políticos federais, já que é preciso observar além dos seus aspectos meramente formais e legais. A contribuição de Burgess ao debate sobre o federalismo abriu caminho para as investigações que embasam a existência de cada federação na sua particularidade, já que cada federalismo, cada federação incorpora um número variado de atributos econômicos, políticos, socioculturais que se interrelacionam para produzirem padrões de identidade e de interesses, formando uma sociedade. Dando continuidade a isso, o artigo vai tratar de um dos seus últimos tópicos, que é bastante relevante, que trata-se da força dos estados na Federação Brasileira. Os estados do Brasil sempre tiveram considerável poder político, mesmo que às vezes não seja correspondente aos recursos financeiros. O poder dos estados foi considerado pelas duas experiências ditatoriais no Brasil como um entrave no alcance de seus objetivos, já que ambos regimes ditatoriais tentaram quebrar a força política dos estados, centralizando o poder e os recursos, bem como a proibição de eleições populares para eleger os seus governadores, principalmente os que governavam os estados economicamente mais fortes. Com a democratização, todavia, não foi mais possível represar esses governadores, principalmente, como eu disse anteriormente, aqueles que estão no comando dos estados economicamente mais fortes dentro do Brasil. Porém, se a Constituição de 88, por um lado, favoreceu os estados e os governadores, por outro, deixou de certa forma estremecida a relação entre os estados e a União, quando se trata da questão sobre dívidas, que acaba numa disputa pouco frutífera voltada para o pagamento e negociação das dívidas estaduais, principalmente dos mais poderosos economicamente. Essa situação começou a ser enfrentada desde o governo Collor e nós presenciamos ela acontecendo até os dias de hoje, com estados mergulhados em dívidas. A autora desse artigo conclui que, apesar da descentralização fortalecer as possibilidades da consolidação democrática via o consocialismo e o federalismo, com a incorporação de diversos centros de poder, que são, no caso, os estados, isso só é possível com uma característica muito importante que foi abordada durante esse trabalho, que são as desigualdades regionais, que são as disparidades. São elas que mostram como a descentralização ocorre. E esse aspecto mostra que ela não ocorre num vazio político nem econômico, e sim que essa descentralização é influenciada fortemente pelos aspectos pré-existentes do ambiente, da sociedade, do estado em que ela se encontra, as desigualdades, as disparidades regionais, como elas influenciam. A descentralização, ela também força o sistema político a encaminhar, mesmo que de forma precária, mesmo que de forma temporária e lenta, soluções para as desigualdades, para as clivagens regionais brasileiras existentes. A autora também corrobora e afirma que, apesar do fato de que o federalismo que o Brasil experimentou foi de vários formatos desde a história, desde o começo da República, a experiência brasileira confirma que esse federalismo
ele é um mecanismo de divisão territorial, é uma forma de acomodar conflitos mais do que promover a harmonia, mais do que resolvê-los. Confirma também a visão que esteve desde o início desse trabalho, de que o federalismo, na verdade, é mais uma ideologia pautada em interesses e valores pessoais que no futuro refletem os conflitos políticos existentes na sociedade. A partir dessa constatação, a autora conclui então que, especialmente em países como o Brasil, que optaram por fazer essa abertura política antes da abertura fiscal, econômica e administrativa, tem sido uma experiência única e que mostra hoje, na atualidade, as desigualdades e disparidades existentes nos estados. Ao optar por esse caminho, a federação e a democracia consociativa se fortaleceram pela incorporação das demandas regionais à agenda política nacional. Embora esse caminho possa ser mais lento na busca de soluções mais definitivas para os problemas fiscais e administrativos dos países, com repercussões significativas sobre as políticas públicas, devido a todo esse conflito que teve da valorização de interesses pessoais, ao invés de se preocupar com o reflexo que haveria nos conflitos políticos futuramente, essas são as medidas que devem ser tomadas, que estão sendo tomadas de acordo com a autora do artigo, para tentar suprir as desigualdades regionais presentes na sociedade. Obrigada.